Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aqui então com a atividade 1 de controle estatístico do processo, que diz o seguinte: apesar de muitos considerarem o mês de dezembro um período mais tranquilo em seu trabalho, há ramos que acabam trabalhando muito mais do que em outros momentos do ano. Nas cervejarias isso não é diferente, pois as máquinas já operam a todo vapor para a produção de cerveja para suprir a demanda do carnaval. E, considerando que tratamos de uma indústria gigantesca, é impossível que não ocorram alguns problemas na produção. Devido a tanto, a gestão da empresa destacou você como analista de qualidade para estudar os dados do ano anterior e entender onde estiveram os problemas. Após a análise, você deve apresentar suas conclusões sobre as melhores decisões a serem tomadas. Na tabela 1, são apresentadas todas as reclamações realizadas pelos clientes entre o carnaval do ano passado e as 2 semanas seguintes. Então aqui ele trouxe os tipos de problemas, né? São 6 problemas, no caso que tem um como outros, né? E a frequência desses problemas, das reclamações, né? Também foi realizado um estudo para analisar a concentração das vendas. A empresa na qual você atua atende a diversas cidades com quantidade de habitantes bem diferentes entre si. Na tabela 2 são indicados os códigos de 26 cidades, suas respectivas populações e a quantidade de caixas vendidas para cada uma delas, considerando o período de carnaval. Então aqui a gente tem o código da cidade, né, na primeira coluna, a população, o número de habitantes, né, e a quantidade de vendas em cada uma das cidades, tá? Daí ele vai pedir para a gente trabalhar aí algumas ferramentas de controle estatístico dos processos para a gente estar aplicando aí nessas tabelinhas, com esses dados, né? E aí ele pede o seguinte: com base nas informações apresentadas nas tabelas, responda os itens a seguir. A. Considerando os dados da tabela 1, desenvolva uma tabela que indique a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada das reclamações listadas. Beleza, a gente precisa construir uma tabelinha então, tá? Para colocar aqui essas 3 informações. Lembrando que essa frequência relativa ou frequência relativa acumulada pode ser apresentada em percentual ou não, tá bom? Vai ter o mesmo significado ali. Na B, ele pede o seguinte: com base nos dados obtidos no item A, apresente o gráfico de Pareto, que representa os dados da tabela 1. Então, justamente com essas frequências aqui, a gente consegue fazer aquele 80-20, né? O que é o gráfico de Pareto? O gráfico de Pareto é para a gente identificar dentre um conjunto de dados, os dados que mais impactam nos resultados, tá? Então, por exemplo, a gente vai encontrar o primeiro problema aqui, ó. Vocês podem observar que ele vai representar, sei lá, 60% dos problemas. E os demais vão somando, né? Ó, aqui mais ou menos uns 20% de diferença até chegar nos 80%. Só um exemplo aqui, tá? Mas é justamente para a gente identificar o gráfico de preço, a gente vai montar para identificar o problema ali da tabela 1 que mais está as reclamações mais recorrentes, porque de nada adianta ficar lá e criar um plano de ações para as reclamações lá notificadas como outros, ao invés de ir lá e realmente bolar um plano de ação para o que realmente está impactando, né? Maior quantidade. Então, por isso a gente desenha um gráfico de Pareto para justamente identificar. Nesse caso bem simples, são 6 tipos de reclamações ali, mas existem casos muito mais complexos que elaborando essas análises, fazendo esse gráfico de Pareto, fica bem mais claro para a gente estar solucionando esses problemas, criando um plano de ação. Na C, ele pede o seguinte: com base
considerando os dados da tabela 2, desenvolva um diagrama de dispersão que indique a correlação entre as populações e a quantidade de vendas de cada município. Então a gente vai plotar um gráfico com esses dados aqui e identificar a correlação. A gente tem que analisar, tem 5 formas, 5 tipos de distribuições: correlação positiva, correlação negativa, sem correlação, né? baixa correlação positiva, baixa correlação negativa. Então a gente vai identificar o que está acontecendo aqui, tá? Com esses dados. Aí na D ele pede: indique de forma sucinta o comportamento que o diagrama do item C expõe para a correlação entre a população e as vendas em cada cidade. Para justificar a resposta, aponte a correlação R² do diagrama apresentado. Então a gente tem que aplicar uma fórmula aqui para encontrar esse R, tá? A gente vai fazer o somatório dos dados aqui para a gente conseguir estar aplicando a fórmula. E através desse índice aqui, desse valor do R, a gente consegue determinar se é uma correlação positiva ou se é uma correlação negativa, se é forte ou não, tá? O R basicamente é assim: se ele tiver o R², né? Se ele estiver próximo do zero, tem uma baixa correlação. Se ele estiver próximo do zero, é uma baixa correlação, tá? Se ele estiver próximo do 1, é uma alta correlação, é a mais alta que tem. Então, se ele estiver no meio, é a moderada. Então, basicamente, essa é a ideia do R para a gente comprovar a correlação, tá? Então, na D, basicamente, ele pede para a gente fazer uma discussão da letra C, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, então.